Então, vamos lá. Com esse intervalo que deu para vocês pensarem como vocês transfeririam essa sessão de treino do futsal para o handebol? Como vocês fariam? Vamos, gente. Conversem, senão a coisa não anda. Ninguém tem ideia? Professor, não sei se está certo, né? Mas daria para ensinar a fazer passe, né? Com aqueles cones lá, fazendo um círculo em volta dos cones, fazendo arremesso, a batida de bola, a quicada de bola no chão. Creio que é isso. Quem mais? A Maria, a Aparecida. Professor, dá para começar com o quê? Que a Cida falou, né? A troca de passes, né? Dá para fazer a evolução, fazendo a evolução do 8, né? A finta, até chegar no arremesso, nos 3 passes, que tem muito que confunde, acaba dando 4, a batida de bola. Dá para ir colocando até fazer para colocar a barreira, até chegar nessa evolução. Seria bom trabalhar também a parte de movimentação, né? Também. O que mais? Veja bem, estão todos no caminho, tá? Mas a gente só tem que corrigir algumas coisinhas. Veja bem, série de exercícios, a primeira coisa que eu defino para trabalhar com ela, eu tenho que definir qual situação de jogo que eu quero trabalhar. Tá? Eu não posso chegar, trabalhar uma movimentação sem saber o que eu pretendo. Teve alguém que citou sobre a movimentação do 1-8, tá? Usa-se isso muito, né? Isso é uma situação que usa para aprender a fazer o cruzamento simples ou duplo no adulto, tá certo? Mas isso eu tenho que ver se na minha aula eu vou usar o cruzamento, tá? Falou-se em finta também. Tudo bem, finta é essencial no handebol, mas eu tenho que ver se a minha situação tem a finta. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher, definir a situação de jogo. A situação de jogo. Tá? A partir daí é que eu defino fundamentos e formas de ir avançando dentro da série de exercícios. Então, vamos supor que a nossa opção de jogo fosse a mesma do futsal que nós vimos ali. Pivô recebe, faz o passe de volta para um dos alas arremessar. No handebol a gente poderia usar os armadores. Tá? Então a situação seria avanço para quadra de ataque, fazendo troca de passe e recepção, lógico. Depois, fazia o passe para o pivô que sairia de dentro da barreira, receberia essa bola, faria o passe para o armador e faria um bloqueio, a cortina, né, na frente da defesa, para esse armador ter condição de vir e arremessar sobre ele. Então, aí a gente analisaria quais são os fundamentos que tem utilizado: passe, recepção e arremesso. Então, no primeiro momento, eu trabalharia passe, tá? Somente passe, todas as formas de passe que eu poderia usar, tá? E simularia o arremesso também. Então, esses 3, e poderia ser até que naquele sentido que o professor fez no futsal. Nossa. Passa, recua,
passa, recua, ok? Recebe e finaliza. Que seria o primeiro momento da série de exercício, que é a fase de aquisição. Ok? Segundo momento, é fixação e diversificação. Então, eu criaria formas diferentes de realizar passe e possibilidade dele receber pelo arremesso. Tá? Então, passe em movimento, passe quicado, ok? Passe em reversão, né? Com pronação de mão, e assim sucessivamente. Tá? E criaria uma situação mais complexa. Qual seria essa? Eu em direção ao gol e receber de volta o passe. Tá certo? Na próxima etapa, eu iria para a fase de aplicação. Então, o que eu faria? Armadores viriam trocando passe até chegar próximo à defesa. Ali, pivô que estaria dentro da defesa sairia, receberia um passe e induziria que iria para o arremesso para chamar a atenção da defesa, e ele faria o passe para o armador e faria a cortina, de forma que o armador viesse arremessar em cima dele ali, impedindo a marcação chegar nele. E eu repetiria isso. Nesse momento de aplicação, eu faria sem marcação. Depois eu colocaria defensores ali mesmo, e eles teriam que se virar e criar essas situações para finalizar com o marcador. Tá? Então vocês podem ver que basicamente do handebol para aquela situação do futsal, nós só trocaríamos a mão pelos pés. Né? Em vez de utilizar o pé no futsal, nós utilizaríamos a mão. Mas a sequência, óbvio, dentro dos fundamentos da modalidade, seria a mesma coisa, gente. Não teria muita diferença, não. Tá? O que a gente tem que ter cuidado, principalmente em aulas de educação física, tá? Escola, é que muitas vezes é ministrado um conteúdo sem objetivo. Tá? Muitas vezes estão criando situações, fazendo aula, sem saber o que pretendemos com aquilo. Tá? Vem cá, vem batendo bola, faz um zigue-zague entre os cones e finaliza. Tá, mas para que eu estou fazendo isso? Tem que ter um objetivo, tem que haver essa sequência até chegar no momento que ele está finalizando ao gol, tá? E que ele está fazendo os passos, para ele entender o porquê que eu preciso daquele movimento. Tá? Que aí dessa forma, você vai manter teu aluno na sua aula. Tá? Agora, se você fizer algo que não tem objetivo, tá certo? Não tem objetivo nenhum, chega uma hora que ele se enche, tá? A Cida falou uma coisa bem boa aí, que agora ela vou eu me usar como exemplo, que eu quase não gosto, mas eu vou usar porque não poderia usar outro para falar a respeito disso. A Aparecida comentou em relação a fazer o 8, né? Gente, desde a época que eu estudava no ensino fundamental, faz tempo, ninguém de vocês tinha nascido, tá? Isso aí foi na década de 80. É que os professores de educação física davam o bendito do 8 para fazer na quadra, no handebol. Agora, depois de adulto, né? Lá atrás, desculpa, adulto, quando eu joguei handebol um pouco, é que eu fui entender para que daquele 8. Porque eu fiz no ensino fundamental, eu fiz no ensino médio, e ninguém me explicou o porquê que eu tinha que fazer aquela movimentação em 8. Aí eu lembro que nós fomos para uma competição no município e eu e minha equipe foi tentar fazer aquele 8. Foi 2 trocas de passe, nós perdemos a bola, interceptaram a bola, foram e fizeram o gol. Aí eu fiquei mais indignado. E eu falei, não, esse 8 não serve para nada mesmo, não tem explicação. Depois eu fui entender que era o princípio de iniciação para o cruzamento. Mas os professores nunca falaram isso. Tá? Então, todo e qualquer movimento tem que ficar claro para o seu aluno para que você está fazendo aquilo e onde que você vai aplicar aquilo ali. Ok? Professor, eu também sou da década de 80. Quando eu jogava handebol, que eu comecei, era final de 80 com início de 90. E você fez muito desse 8 ou não? Foi lá que eu aprendi 8. Fiz bastante. Eu era armadora central ainda. E o que você fazia com essa movimentação desse 8, Cátia? Qual era o intuito?
Oi? Qual era o objetivo de fazer esse 8? Não, para nós, na época, os professores falavam que era para confundir o adversário para você ter espaço para fazer o gol, o ponto. O arremesso. Mas confundia na própria equipe, né? Isso. Aí você não sabia quem fazia, começava de um lado, o outro, terminava ao contrário. E a gente ficava tão preocupado em fazer o 8 que a gente esquecia do principal objetivo do jogo, que era tentar fazer o gol. A gente esquecia o gol, a preocupação era fazer o 8. Né? Mas o importante era chegar no objetivo. Exato. Então é isso que a gente tem que ter cuidado, né, ao repassar qualquer tipo de esporte, ao estiver ensinando, tem que dizer qual que é o objetivo. Nunca pode perder o foco do seu objetivo principal. No handebol e futsal é o gol, no basquete é a cesta, no voleibol é o ponto. Você não pode esquecer disso daí, senão você perde o aluno, com certeza. Tá certo? Tá claro isso para vocês, gente? Sim. Então, tá bom. Eu vou passar um outro vídeo para vocês, que eu procedi, que eu tinha falado para vocês. Eu ia buscar na internet vídeos com treinamento dentro das abordagens que nós estamos estudando, e que aí pelo menos vocês iam ver atletas ou jogadores fazendo isso, até a própria aula de educação física, né? Mas, para minha surpresa, algumas abordagens eu não achei na internet. Então, eu tive que buscar alguns treinos que remetessem a essa abordagem. E, para minha surpresa, ele explicou bastante também a situação do nosso esporte hoje, porque eu me deparei com gente dando treino igual davam na década de 80 ou 70, sabe? Eu vi muita gente usando muito cone como marcador, e cone não marca ninguém, né? Eu vi muitos arremessos sem goleiro, eu vi muitos arremessos no basquete, finalizações andando, né? Eu vi muito voleibol sendo ensinado no sistema, na abordagem tradicional, e assim isso me preocupou bastante, tá? Nós temos que mudar essa concepção, nós temos que mudar a forma de trabalhar com o esporte. Está ruim, não está legal o que tem por aí, não. Tá? Então, eu busquei para a abordagem que eu pretenderia discutir com vocês hoje, eu achei um treino da seleção brasileira, tá? Que chegou de voleibol, que chegou bem próximo do pretendido. Tá? Mas como treino é uma coisa que demora muito, ainda mais de seleção. Então, demora mais de 2 horas. Tá? Obviamente, eu não ia trazer um vídeo de 2 horas para vocês. Né? E eu tentei editar ele e não consegui. Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Anotem aí. Eu vou passar esse vídeo para vocês, mas eu quero que vocês assistam ele do minuto 19 até o minuto 26, tá certo? E depois, do minuto 35 até o minuto 44. Entenderam? Minuto 19 ao 26 e depois 35 até o 44. Tá? Eu vou mandar anotado aqui também, que aí vocês já veem a forma, ok? Tem gente reclamando que está sem som aí. 35, 44, ok. Então está lá no grupo, ok? É um treino da Seleção Brasileira de Vôlei. Se atentem qual a forma que eles estão trabalhando, como que eles estão progredindo, o que eles estão corrigindo. Fique bem atento para ver a qual abordagem vocês vão relacionar isso daí. Ok, gente? Manda ver.